Oi, Lu. Oi, Paula, boa noite. Oi, Ana, boa noite. Tô só aguardando aqui, boa noite para todo mundo, bem-vindos. O ingresso da Daisy. Ixi. Tudo bem, pessoal? Obrigada de vocês estarem aqui, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência e o cérebro na adolescência, as mudanças que trazem. Vamos lá, Daisy ainda não. Tudo bem? Muitas lives? Todo mundo tá bombardeado de live, né? Eu só tô esperando um pouquinho para ver se eu consigo adicionar a Daisy aqui. Vamos lá, organizando. E aí, tudo bem? Lu, gostei que você entrou, hein, Lu? O Luciano é médico, plástico, cirurgião plástico, maravilhoso. Para quem quiser conhecer, tá aí Dr. Luciano Souza, e que eu admiro muito, né, na área da medicina. Então é um prazer você estar aqui, Lu, e participar. Calma aí que agora acho que a Daisy entrou aqui. Esses Instagrams estão dando um pouco de pau aqui, né? Acho que foi agora. Oi. Conectando. Querida, boa noite. Oi. A minha internet tá muito ruim, então se eu aparecer um fantasminha aí para vocês, mas der para me ouvir, tá tudo ótimo. Boa noite a todos aí. Animada para live hoje. No 4G não tem. Será que não é melhor pôr no 4G? Não? Os dois estão ruins. Como que eu tô aparecendo aí para ti? Tá aparecendo a minha imagem ou tá falhado? Tá um robô assim, meio com a voz meio também robótica, mas vamos que vamos. Peraí. Então eu vou mudar pro 4G. Deixa eu mudar pro 4G. Um monte de gente. Vamos lá. Bem-vindos todos. Oi. Então, gente, a gente vai pedir um pouquinho de compreensão, né? Porque as lives, o Instagram tá lotado, então começa às vezes a ter um pouquinho de problema no Insta. Mas bem-vindo todos, boa noite. Se a Daisy ficar falhando, eu vou levando adiante. Oi, Brenda. Oi, Leninha, todas prazer em vê-las. Pra gente falar um pouco. Tá eu acho que vai ter. Não, o 4G tá pior ainda. Os dois são da Claro, tanto a minha internet, mas vamos ver se a gente consegue fazer assim. Vamos ver se ela vai melhorando com o tempo também, a internet. Meu Deus, meu problema aqui é essa internet. Tudo bem, vamos começando, né? Porque como tem uma hora, só pra gente também não ficar. Vamos tentando. Qualquer coisa eu vou tocando. Tá bom, tá. Vamos lá. Eu tô empolgadérrima para falar de adolescentes e a gente já tinha conversado um pouquinho antes. E seria legal, Prito, falar um pouquinho desses lutos da infância até a chegada da adolescência. Como que é isso para os adolescentes, para os pais deles entenderem um pouco?
Tá. Então, primeiro, é super importante a gente entender que a adolescência é uma fase evolutiva do ser humano, né? É uma transição, assim, de extrema importância e que, ao mesmo tempo, é muito lenta, né? Porque tem mudanças biopsicossociais. Então, tem mudanças tanto biológicas, quanto psicológicas, quanto sociais. O principal objetivo da adolescência é uma busca, né? É uma tentativa dessa mudança, desse alcance de uma identidade adulta e também de uma independência. Então, muitas vezes na adolescência aparece de forma agressiva, e essa agressividade às vezes vem até velada, né? Vem até uma máscara, assim, para disfarçar um pouco da insegurança que toda essa fase traz. E a insegurança é no sentido de estar vendo muitas mudanças no meu corpo, tá vendo muitas mudanças na minha parte neuronal, tá vendo muitas mudanças na minha parte psicológica. E essas mudanças vêm meio sem autorização. É como se eu fosse invadido por mudanças. Então, a psicologia traz 3 lutos muito importantes que acontecem na fase da adolescência. O primeiro desses lutos seria a perda do corpo infantil e a entrada de um corpo adulto. Então, isso é o primeiro ponto, assim, que dá um choque no adolescente. Porque você vai crescendo e, às vezes, você imagina, ainda mais hoje em dia, que a gente é bombardeado de corpos, né, que são ideais. Né? Então, a mulher tem que ser barriga chapada, peito empinado, bunda redonda, perna grossa, cabelo não sei como. O menino tem que ser forte, alto, etc. E quando eu vou entrando nessa mudança do corpo, essa mudança física... Marta, oi Sérgio. Essa mudança física, isso é muito agressivo, porque às vezes eu tô com o peito menor e eu queria ter o peito maior. Às vezes eu sou mais baixinho e eu queria ser mais alto. Às vezes eu sou muito forte, muito grande e eu queria ser mais fino. Então, essa sensação para o adolescente é uma sensação muito difícil. Tem muitos que param de tomar banho na adolescência, a gente fala, pô, virou porco, não sei o quê. Porque é muito agressivo para ele, ele se vê pelado. Ele se vê com aquele corpo que ele não se identifica. Que ele não é ele mais, né? É uma transformação muito rápida que acontece. Então, esse é o primeiro luto. Seria a perda do corpo infantil para a entrada desse corpo adulto. O segundo luto que eu vou aqui é a perda dos pais da infância. Então, tem aquela perda daquele pai que é meu herói, daquela mãe que é a minha mãe perfeita, e de repente eu tenho que lidar com a mãe que me cobra, com um pai que não me acolhe mais o tempo inteiro. Então, isso também é uma perda daquela imagem daqueles pais. Eu também estou buscando uma identidade adulta. Então, assim, eu não tenho mais, eu não sou mais um seguidor veemente das ideias, dos propósitos dos meus pais. Óbvio que os princípios ficam, mas tem muitas coisas ali na adolescência que eu vou me separar, que eu vou sair fora. Oi, Val, Bia, quanta gente. Então, esse seria o segundo luto. Né? Então, o luto da perda do corpo infantil para o corpo adulto. O segundo luto seria a perda desse pai ideal. E o terceiro luto, a perda dessa identidade, né, infantil. Então, de repente, por exemplo, eu não vou mais brincar de boneca, eu não vou mais brincar de carrinho, mas eu ainda gosto um pouco. Então, como é isso para mim? Entendeu? Eu tô mudando a sociedade e as pessoas exigem responsabilidades de mim, mas às vezes eu tenho vontade de brincar. É até engraçado que eu lembro eu, adolescente, que a primeira vez que eu beijei, né, que eles falam hoje BVL, esses beijos aí, para 15 anos. E quando eu voltei para casa, eu ainda queria brincar de Barbie. Então era muito difícil para mim eu me desfazer da Barbie. Porque essa perda, esse luto também dessa identidade infantil, a qual vai ficando para que eu vá ingressando nessa idade adulta, que faz parte da fase evolutiva, então, isso da adolescência. Então, isso dos lutos é muito presente. E é muito legal esse modo de ver como um luto, né? Um luto é um luto visto de um olhar diferente até, de transformação, né?
de você largar tudo que você era. E é realmente um luto, porque tu tá mudando. Eu lembro quando a minha filha tinha uns 12 anos, ela não gostava da bunda dela, porque a bunda era muito grande, né? Mas não era grande, é que era normal. Só que é o despertar, né? Tava lá com 12, 13 anos, e aí ela achava que olhavam para a bunda dela, mas é mais o pensamento da gente do que efetivamente o que acontece. E eles lidar com isso tudo, né? É muito difícil, porque é hormonal, é o corpo, aí eu me vendo, e, enfim, e a gente, e fora, eles têm mais sono também, depois eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? E eles ficam diferentes, não que eles fiquem chatos. Eu acho que chato a gente fica também, porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente passa a ser um pai chato, uma mãe chata. Por isso que eu acho que a informação e o conhecimento para os pais de adolescentes é tirar da água para o vinho que muda o nosso comportamento com eles, porque aí a gente passa a entender que eles não são malandros, eles precisam dormir mais, né? Que não é preguiça, que eles não estão querendo tomar banho porque são porcos, mas é porque eles não podem, é difícil para eles se ver nessa transformação. E como que é a gente parar de falar aborrecente, Pri? Porque eu acho que isso afeta mais os nossos adolescentes, né? É como a frase aborrecente que a gente, né, socialmente usa muito, e às vezes até psicólogos usam, eu já vi, ela chega a ser um pouco agressiva demais, né? Porque a gente vai vendo aí ao longo da live, inclusive, Soraya, oi, 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 as mudanças neuronais que acontecem nessa fase, né? Então, assim, a adolescência é uma fase que, assim, vamos por assim, é uma fase apropriada para muitas coisas que em outras épocas não vamos ter o aval. Por exemplo, transgressão. A transgressão, ela é aceitável na adolescência, mas ela não é aceitável na idade adulta. Então, assim, não é um incentivo... Oi, Luiz! Não é um incentivo a transgredir, mas ela é mais aceitável. É o único momento que socialmente há uma aceitação social de você transgredir. Por que vem muito até a Roseli Sayon, que é uma psicóloga especialista, ela faz até um programa de família, né? Ela tem uma frase muito assim bacana que ela fala assim, que a transgressão, as pequenas transgressões, elas podem até levar o adolescente a ter um pouco mais de responsabilidade. Então, o que seriam pequenas transgressões? Às vezes cabular a aula, que acontece, às vezes, sei lá, pegar o carro, que já quantas vezes na nossa época e etc. Então, essas coisas são assim, normais, aceitáveis na idade da adolescência, durante a adolescência. Contudo, não que os pais devem validar isso, ou devem corroborar com isso, de maneira nenhuma. Sempre os pais têm que ter a isenção nisso e se distanciar disso, né? Obviamente, tem que ser firme, mas não bravo. Tem que trazer limites, porque é extremamente importante. O limite traz amor. Então, é importante isso para eles, né? Depois, no final, vou até um dos livros que eu vou indicar, fala disso. A importância, assim, de você ouvir. Porque a gente tem uma mania muito forte de ouvir já respondendo. Então, eu não olho no olho, eu não escuto efetivamente, eu não peço permissão para dar minha opinião, eu já saio opinando. Então, às vezes, ele só quer falar. Então, assim, a importância da gente ser um pouquinho mais compreensivo nessa fase, né? Então, tem uma coisa muito importante que, às vezes, a gente quer controlar tanto, que esse controle vira uma superproteção, né? Eles precisam entender que, sim, existem as pequenas transgressões, mas eles devem lidar com as consequências. Eles têm que ter limite, independente da idade, independente se é adolescente ou não, né? É super importante. É só um ponto que eu queria colocar também, que eu achei essa tua fala assim, super importante, que o adolescente que é muito introspectivo e aquele que não fala nada e o pai acha que tá tudo bem,
É aí que a gente tem que ficar de olho. Porque na adolescência não pode estar tudo bem, gente. Na adolescência é aquilo ali que a Pri falou, né? Eu tenho que transgredir, porque está em mim. Porque depois a Pri vai falar um pouquinho da transformação cerebral também, que tem a hormonal e tem aqui toda a cerebral também. Mas se eu tenho meu filho e o meu filho tá tudo ok com ele na adolescência, não tá tudo ok. Vai lá no quarto do seu filho e vai conversar com ele. Ele tá precisando de alguma coisa, porque não é normal. Não é normal uma criatura na adolescência não fazer nada, né? Nem que seja pequenininho, porque para o pai cabular a aula, às vezes é o fim do mundo. Eu lembro que o meu sobrinho tinha lá uns 13 anos, 14, hoje ele é professor de inglês, professor de história, num colégio que só dá aula em inglês, lá em Santa Catarina. E olha só, ele cabulava a aula de inglês. Mas por quê? Né? Ele não se tornou um adulto irresponsável. É claro que a minha irmã pedagoga foi lá, chamou a atenção e tal, mas nos limites. Mas ele fez isso porque ele era adolescente, não porque ele era mau. Meu Deus, ele vai roubar e vai para trás das grades. Né, Isso Pri? Fala um pouquinho isso é muito disso importante. Desculpa, Deise. Isso é muito importante que você trouxe, porque a gente tem uma tendência a achar que porque que o adolescente ele transgrediu em alguma coisa, ele necessariamente será um adulto transgressor. E não tem relação, né? Existem pesquisas de adolescentes que transgrediram e viraram adultos com habilidades em várias áreas, inclusive habilidade social excelente. E o contrário também. Existem adolescentes que eram mais quietos, ficavam mais no quarto, eram taxados como príncipes, princesas ou melhores alunos, etc. E acabaram transgredindo na idade adulta, porque ultrapassaram, talvez, né, pularam talvez a etapa dessas pequenas transgressões na adolescência. A Deise estava pontuando aí do adolescente que fica no quarto e etc. E como que é isso, né? Deles ficarem, às vezes, muito amuados ou... Enfim. É super bacana trazer um ponto da neurociência. Só deixa eu responder uma pergunta que alguém perguntou aqui, a Leninha. Qual seria a idade adulta, né, Leninha? Há divergência nisso. Adolescência, no meu entender, pela linha que eu estudo, começaria aos 13 a pré-adolescência, que é o 13, né? Começa com teen, então começaria ali mais ou menos. Entre 13 e 15 seria o pré, e daí 15 dizem alguns até 18, outros até 23 anos de idade. Mas isso ainda é uma coisa que tem, como eu disse, linhas, né? Divergências. Agora, falando do adolescente que fica no quarto, do adolescente que fica moado, daquele adolescente que por isso que a gente chama de aborrecente, né? Parece que ele não tem motivação para nada, parece que ele não tem mais prazer para nada e etc. E daí a pergunta, como é o cérebro do adolescente? Ele tá igual o cérebro de um adulto já, né? Porque o que acontece? Vamos entender que a gente tem um circuito no cérebro que chama toda a circuitaria que traz, na verdade, o prazer, recompensa. Então, por exemplo, aquele adolescente ou aquela pessoa que ela não tem prazer para absolutamente nada, seria a anedonia. Então, é falta de prazer, ela não consegue sentir prazer nenhum, capacidade total de não sentir prazer, esse estaria na patologia. E daí na patologia teria que tomar farmacológicos, etc., diferente. Na adolescência, o adolescente, nessa circuitaria que traz o prazer, né, que é responsável por isso, ela é parcialmente bloqueada. Então, vamos entender que você tem, assim, a perda parcial da capacidade de sentir prazer na adolescência. E o que acontece quando tem essa perda parcial? É mais ou menos 1/3, quase 50% dessa capacidade. Quando tem isso, que envolve toda essa estrutura dessa circuitaria de recompensa, o adolescente ele não consegue mais sentir prazer por um chocolate, por uma viagem para a praia que ele sentia. Ele não tem mais prazer do Homem-Aranha,
ela não tem mais prazer da boneca que ela brincava, porque tem essa, de novo, fica parcialmente ativa essa parte de toda essa circuitaria de recompensa do cérebro. E pode falar. E por que isso? Não. E por que isso mesmo. E por que isso acontece? A biologia do nosso cérebro é programada para isso. Para quê? Para que você rompa com a infância. Para ter esse rompimento da infância com a idade adulta, é extremamente importante que tenha essa baixa nessa circuitaria de recompensa. E essa circuitaria de recompensa é responsável pela dopamina, que é a principal, que é um neurotransmissor, a principal sensação, o principal ponto da dopamina é a sensação de prazer. Então, eu não tenho mais prazer por coisinhas. Eu não tenho mais prazer com uma boneca, com um chocolate, de ir na casa da minha avó comer o bolo, de não sei o quê. Isso não me traz mais prazer. Porque não só porque eu sou um chato, igual falam, porque isso, por aquilo, porque é uma mudança cerebral, uma mudança neuronal, que fica apagado nesta fase da adolescência. Então, quer falar, Daisy? Não, então, é só a importância de entender que a dopamina traz prazer pra gente, né, Pri? Então, os adolescentes perdem quase 1/3 de produção de dopamina quando eles saem da infância. Então, assim, a Pri já apontou a mudança no corpo, a mudança de não ver mais sentido em algumas coisas que eu tinha e eu ainda perco 1/3 de produção de dopamina. Então, assim, é claro que eu fico mais amuado, talvez eu fique mais chato mesmo, porque o que me dava prazer não dá mais. E olha só a importância da gente saber disso. Porque agora tu vai começar a olhar para o teu filho e saber que ele não é porque ele quer que ele tá assim. É porque o corpo dele está exigindo dele outras capacidades, outras habilidades. Desculpa, Pri, te cortei aí, continuo. Isso, assim, por exemplo, porque assim, o que faz toda essa estrutura de recompensa? Por exemplo, a gente libera toda essa parte de dopamina quando eu namoro e estou muito apaixonada, quando eu ganho um presente, quando eu como algo que me faz bem. Então, e tudo isso era extremamente ativado. Nessa fase deles, eles têm uma redução de 1/3 disso. Então, não tenho mais prazer com qualquer coisa. É muito difícil que eu tenha prazer. Então, várias vezes é substituído pelo tédio, de eu ficar no quarto, né? E quem diz que o tédio não seria bom nesse momento? O tédio traz reflexão. O tédio traz ele olhar para dentro e ele ali mexer também com questões internas, né? Muitas vezes, assim, a Deise até falou da gente ir lá ver quando está quieto. Sim, a gente deve ter atenção, mas a gente deve sempre ter o cuidado de ouvir, né? Sempre permitir que eles tenham voz. Porque a maioria das vezes eles se sentem castrados, interrompidos, porque quando vão falar é a hora que a gente fala. Ou quando eles vão falar algo, a gente palpita. Até para o palpite é importante falar: olha, você quer saber a minha opinião sobre isso? Ele pode falar não, ou pode falar sim. Então, ter essa delicadeza, essa gentileza de entender que é uma fase muito turbulenta, é muita transformação. E aí, pode falar, Daís. Não, é por isso que a transgressão, aquelas transgressões que a gente falou, né? Que tu falou. Por quê? Porque é na transgressão que eu vou buscar a dopamina. Às vezes, é no álcool, porque aí a criança começa a sair lá com os 15 anos, aí ela vai buscar essa compensação de dopamina onde? No álcool, na maconha, né? Tá certo? Não tá certo. Por isso que tu é pai. Tu é pai para estar ali com eles. Nós também somos mães e dizer que tá errado, que não é por aí. Então, aí que eu digo que é o pai que fica mais chato, porque é a nossa função colocar limites. Porque a gente não pode dizer assim, tô cansado de pôr limites. Não, gente, calma que vai passar, tá? Mas nessa fase tem que ser aquele pai xarope de dar limites, sim, de saber que eles têm que ter limites, apesar de tudo isso que a Pri tá falando, que a gente tá falando, né, Pri? Então, é muito legal deles trazer isso, porque essa é outra pergunta.
essa parte, né? Essa parte dessa circuitaria de recompensa, ela tem a perda total? Não, como eu falei. Quem tem a perda total, quem tem a anedonia, tá na patologia. Eles têm a perda parcial. E aí mora o perigo, porque tem o resto que está funcionando. E esse resto que está funcionando, o que acontece? É onde eu preciso, hoje, é onde eu preciso, muitas vezes, ter coisas extremistas para que eu sinta um pouquinho de prazer, para que eu sinta essa dopamina. E aí é onde eu busco drogas, às vezes exagerado, ou álcool de forma exagerada, ou empinar moto, ou carro, porque eu preciso sentir essa sensação de prazer. E a droga, nesse momento, ou fazer coisas, transgressões maiores, se eu não tenho já hábitos dopaminérgicos, ou seja, se eu não tenho limites, se eu não tenho já direcionado dentro da minha educação limites de uma forma mais forte, mais firme, é mais fácil eu buscar esse prazer, porque eu preciso do prazer. Eu preciso ter, de alguma forma, compensar essa circuitaria de recompensa. Então eu vou para o extremo. E aí que é a nossa atenção. Aí a importância de você estar em cima. Porque aonde eu pontuar, por mais que você fale assim, é difícil? Sim, é muito difícil. O que faz eles travarem, o que faz todos nós travarmos os impulsos, toda essa parte é o lóbulo pré-frontal. Né? O lóbulo frontal, pré-frontal, que é mais embaixo, que é responsável por 3 coisas que são essenciais para me frear nesse impulso, que é o planejamento, tomada de decisão e funções executivas, que é o autocontrole. Só que isso, no adolescente, ele demora. Né? As pesquisas falam hoje que começa, né? Que isso vai começar a fechar mesmo por volta dos 28 anos de idade. Né? Tanto que a gente até tinha assistido uma palestra, eu e a Deise, um pouco antes, e a Adriana, ela trouxe na palestra dela que os pilotos nos Estados Unidos, piloto de avião comercial, ele não pode ser piloto antes dos 28 anos, porque ele não tem a parte do pré-frontal extremamente moldada, lapidada. Então, assim, não é que não tem, mas ela não é aguçada. Ela não está ainda totalmente lapidada, então tem um período. Então, voltando, eles têm a capacidade de sentir prazer, só que reduzida 1/3. E isso faz com que eles não tenham mais prazer por coisinhas e busquem prazer por coisas. Essa Leninha está falando do filho jogar videogame. Acreditar. Maravilhosa. Vou te responder daqui a pouco. Outra coisa que eu acho bacana falar. Ele fala assim, o intuito, lembra, que é a busca pela identidade pessoal. Né? Daí a pergunta é assim, você acha... Não, essa atrofia, essa diminuição, né, desse circuito de recompensa, ele dura a vida toda? Não. Pois a vida toda? Não, graças a Deus. Ele é uma atrofia, né? É como se fosse uma atrofia numa fase da tua vida, né? Que é essa fase turbulenta, que é essa fase evolutiva da adolescência, justamente para ter esse rompimento com a infância. Então a biologia já faz isso. Contudo, graças a Deus, né? Na fase adulta retorna ao normal. Então ele volta a sentir prazer por coisas mais tranquilas, ele volta a sentir prazer depois que casa ou etc. E de ir à casa da avó de novo, de comer Mas aí a gente já tá com os cabelos tudo branco, né? Exatamente. Porque senão ia arrepiar, né? Então, assim, existe, graças a Deus, nessa fase, tem sim lógico, o retorno, né? Inclusive neuronal, falando, a nível de neurociência, tem esse retorno, e sim, ele volta a sentir prazer com coisas simples, com coisas tranquilas da vida, sem aquela necessidade do extremo. Agora, só voltando um pouquinho, nesse extremo, é importante também que a gente tente, a psicologia traz muito, tente sublimar. O que é sublimar? É direcionar, de alguma forma, esse impulso que sobra para eu sentir essa recompensa, essa sensação de prazer para coisas positivas, por exemplo, o esporte. O esporte é uma coisa muito bacana para a gente direcionar
Por quê? Tem até uma minha que entrou agora, Giovana do Karatê, tem vários atletas. Porque quando você dirige extravasar ali. Então, eu extravasar no esporte é diferente de eu extravasar dirigindo um carro, de eu extravasar dirigindo uma moto. Então, seria uma das sublimações bacanas também, sublimar para um talho, pode sublimar para artes, para música, para coisas. Então, assim, quando eu sublimo para outra coisa, essa sensação de prazer que eu busco incessantemente, todos nós buscamos, né? Desde a comida ao beijo, ao sexo, ao estudo, ao que for, ela consegue ajudar um pouco no esporte. Fala, Deise, desculpa. Mas, Pri, esse negócio é uma construção, né? Só para a gente engatar uma linha. Porque assim, gente, não adianta tu ser um pai que lá na infância, na primeira infância, segunda infância, você deixou o seu filho fazer tudo, quando chega na adolescência, ele não tem essa base que a gente está falando. Então, isso é uma construção do seu filho. Isso começa lá na primeira infância, nos 3 anos, a primeira poda oral, onde a criança perde algumas coisas e aí vai começar a construir outras. E é muito importante aí dar limites lá, desde lá, né? Começar a já trilhar o caminho todo do seu filho para quando chegar na adolescência ele não esquecer. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu leio muito. Eu tenho uma filha agora de 22 anos. Ela acabou de fazer 22. Na adolescência, ela largou os livros. Até os 12 anos, eu lembro que a Raissa lia muito. Chegou dos 12 para frente, não quis saber mais dos livros. Aí ela foi fazer esporte, botei no taekwondo, fazia balé, enfim. E eu fui direcionando também ali na adolescência, mas ela teve a parte rebelde, como todo mundo, né? E aí, só que eu já impunha limites na infância dela. E aí eu fiquei meio assim, será que ela vai voltar a gostar de ler, a gostar da leitura? Né? Porque na adolescência ela abandonou, meio que abandonou, só fazia o que era obrigação lá da escola. Gente, hoje ela tá seguindo ali a primeira profissão da Pri, direito. Lê pra caramba. Nessa quarentena já foram 3 livros de 300 páginas. Não é 3 livros assim, sabe? E fora os de direito que ela tem que ler. Esses 3 livros foram outros que eu indiquei para ela de leitura, né? Para pensamento positivo, essas coisas que a gente gosta de estudar. Mas, assim, é importante ter essa base, né, Pri, lá da infância, né? Porque isso tudo que tu falou é muito embasado na infância, né? Com certeza. Pensa assim, as circunstâncias agradáveis, né, elas ficam. A família ali é lembrada de alguma forma. Então, como ela lia e era uma coisa prazerosa, teve a fase da transgressão, eu não quero, etc. Acho que eu não gosto disso, até porque eu estou buscando minha identidade. Será que o ler era copiar minha mãe? Será que o ler é ficar também seguindo tudo o que eles falavam? Então, é uma fase onde eu busco me desvencilhar dos meus pais. E é super importante essa tentativa de desvencilhar para você ser um adulto. Então, eu vou pegando outras referências. E, às vezes, nas outras referências, elas são totalmente diversas. No sentido, pessoas que não leem, não estão nem aí, etc. Outras referências, não melhor nem pior, mas outras. Então, assim, é até bacana você trazer isso. E isso depois que eu passeio por ali, né, aos 22 anos, eu posso retornar. Falar, não, acho que isso foi um hábito até que eu adquiri vendo a minha mãe, mas é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me traz sensações. Então, tem até uma resposta emocional de lembrança de prazer, de recompensa. Então, retorna de forma tranquila. É até importante pontuar que nessa fase, quem treina, faz o esporte de novo, ou quem aula de música ou artes, etc., a gente prestar atenção quem são as pessoas que eles se identificam. Geralmente professores, técnicos. E como você, pai, vê esse professor e esse técnico, você admira ele, pessoa, com os princípios, porque muitos princípios da formação dessa nova identidade que o adolescente está buscando,
vão ser pegas de pessoas próximas. Então, assim, por isso que eles se juntam naquele grupo, grupinho tal, a panelinha tal, e tem adolescentes que se juntam quando estão com coisas muito negativas, com pessoas em favelas, com tráfico, com pessoas que você admira. Então, assim, quem são as referências do meu filho? Né? E como são essas referências? Então, como a Daisy falou, isso é uma coisa que é uma construção, sim, que vem da infância. É uma construção onde eu mostro firmeza, ou seja, a minha palavra, eu falei, eu cumpro. Onde eu mostro limites, o limite é amor, né? A gente tem uma mania muito grande, tá? Que você dá limite, você tá recriminando. Não, o limite mostra cuidado, porque senão cada vez mais ele vai fazendo uma coisa pior e pior e pior para ver, eu existo, eu estou aqui. Então é muitas vezes, de novo, como eu falei no começo, a agressão às vezes ela é velada por uma insegurança, porque eu tenho muitas mudanças nesse período da minha vida e dá medo de ser adulto, dá medo eu pensar que eu vou ter que trabalhar e ganhar dinheiro, dá medo eu pensar que pode ser que eu não seja um cara que ganhe o dinheiro que eu quero, ou não fique com a pessoa que eu quero, com a mulher que eu quero, ou perder meus pais. São vários medos, vários lutos, né? Que vão vindo. Então, é muito importante. Tem alguém aí que está falando da Soraya de uso abusivo, né, de álcool. Soraya, o que eu falaria para você como psicóloga é muito importante a gente ouvir. A gente tem uma mania muito, muito dura, às vezes, os pais, e é por medo. Então, a gente quer controlar tanto, proteger tanto, que a gente acaba indo para o controle. De ouvir o adolescente, né? O que você acha de você estar usando tudo álcool direto? Como você acha que vai? O que você acha que vai ter de consequência? Porque existem as consequências. Então, conversar, ouvi-lo, né? Quais consequências ele acha? E permitir sempre que as consequências cheguem neles. Uma coisa que eu vejo muita gente evitando as consequências de chegar nos filhos. Então, a gente impede. Eles precisam entender, né, que eu plantei maçã, nasce maçã, não nasce abacaxi. Então, assim, é importante ter essa noção de consequência. Mas uma das coisas que eu falaria para você, escute, né? Quero ouvir, pergunte sobre qual o motivo, porque ali o excesso, quando eu, de novo, como a gente falou lá, é uma perda de prazer, então eu vou para o uso abusivo das coisas. Mas geralmente tem um vazio em alguma coisa ali que eu estou tentando substituir, né? E o ouvir, você se fazer presente, ainda que ele não escute as primeiras vezes, o fato dele saber que tem alguém ali que ele pode se apoiar é muito importante para quando ele quiser conversar. E trazendo, né? Limitar aqui, não pode. Adolescência tem uma hora que eu falaria assim, quando começa a ser muito extremo, a gente limita com dinheiro. Eles não têm dinheiro. Quem tem o dinheiro é a gente, por enquanto. Então, assim, é uma das formas de você limitar. Isso é muito legal. Cortando dinheiro. Então, você quer beber? Ótimo. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar, inclusive, para ganhar o seu dinheiro para você beber. Porque a gente, muitas vezes, vai liberando as coisas e aí a gente fica desesperado do jeito que eles estão tomando rumo com aquilo que a gente... Mas quem libera é a gente, né? De certa forma. A partir de uma certa idade, é muito difícil você conseguir ser muito... Você deve ser firme, mas você conseguir proibir. Mas quando você corta o canal da proibição, geralmente é onde você consegue proibir. Né? Você está pondo aí que ele não se abre, né? Que ele não fala nada, só escuta. Ok, ele tem alguma hora que isso vai emergir. Agora, se começar a ficar uma coisa muito forte, pergunta se às vezes ele não quer fazer uma terapia, porque às vezes eu atendo adolescentes e às vezes ele não quer falar com os pais, inclusive porque ele quer falar dos pais. Então, assim, às vezes perguntar, questionar, falar que você está aberta, que você está ali para o que ele precisar, que você está para ajudar, que você o ama, mas que tem coisas que você não vai permitir. Justamente porque então, a gente trazendo essas pontuações é importante. É muito legal quando você falou do negócio
do dinheiro mesmo, de limitar por dinheiro, porque isso é uma coisa que eu usava muito com a Raíssa, né? Sim. Porque ela fala, mas eu não sei o que, não sei. Assim, ó, enquanto o capital for meu, eu falava assim, eu defino, porque a gente tem que ouvir o filho, a gente tem que dar voz para eles, mas também se perceber nessa voz. Às vezes a gente pergunta da maneira que não é, que ele não vai se abrir também. Mas quando é para dar limites, a gente tem que usar. Eu acho que a última coisa, quando assim, não, eu não quero, então assim, enquanto eu detiver o capital, eu mando. Tem que ser assim, é que não tem muito segredo, e a gente tem o feeling para o filho. E também aquele negócio do álcool, tem que ver se a gente não é muito exagerada. Qual é o abuso de álcool? O abuso de álcool é uma vez que ele chegou um pouco mais alterado? É sempre? Qual é esse abuso? Porque o meu abuso não é o teu abuso. Qual é essa medida? Porque nós, pais, a gente vê tudo, parece que usa luneta, né? Fica tudo amplificado. Então, a gente tem que ver, como a Pri falou, essas transgressões pequenas são saudáveis, né, Pri? Como é que é isso? Como é que é algo saudável nessas pequenas transgressões? Por que Então, elas são saudáveis? até isso do álcool que você está falando, né? É normal para o adolescente, e é normal para todos nós que fomos adolescentes, você tomar um porre, você tomar outro porre, você ter uma fase que aconteça essas coisas, né? Mas isso que a Daisy trouxe é importante. A gente tem que efetivamente ver o que tá exagerado, né? O que é esse exagerado? Porque assim, eu vi uma vez, vi 3 vezes que ele tomou um porre e tô desesperado. Mas assim, qual é a constância disso? Né? Qual é a distância entre um e outro? Então a gente tentar entender que sim, essas pequenas transgressões, de eu tomar um porre, de eu às vezes ter cabulado aula, elas são aceitáveis. Eu não estou falando que você vai falar isso para o adolescente, mas a gente tem que entender que existe isso na fase da adolescência. Isso, aliás, se tem uma fase que isso pode ser aceitável e existir, é na adolescência. Obviamente, eu preciso pontuar, falar para ele as consequências, trazer de novo, ou às vezes, em vez de falar, trazer um filme que a gente possa assistir junto e que fale disso. Filmes, livros, músicas também trazem muitas, tocam bastante o inconsciente, também trazem mudanças. Eu lembro que, para mim, uma das coisas que mais me trazia reflexão na minha adolescência era música Raul Seixas, músicas que traziam informação, né? Então, assim, de repente, trazer coisas que ajudem essas mudanças, mas, de novo, ouvir e tentar diferenciar o que é efetivamente transgredir de forma exacerbada ou não. Se isso está razoável, se de repente eu estou olhando isso com um olhar já de desespero, já trazendo várias informações excessivas que não existem ainda. Ele vai virar um bêbado, ele não sei. Então, calma, sempre com calma, com cautela, tentando conversar, né? Se de repente ele não fala com você, com o pai, se não fala com o pai, com quem que ele consiga se abrir, né? Usando outras pessoas, às vezes, para que ele tenha essa abertura. Ou, como eu falei, deixar aberto um canal se ele quiser conversar com algum psicólogo ou com alguém de fora, que às vezes também acontece deles quererem, né? Aliás, é importante que eles que queiram, não a gente. Vamos só para avançar para falar de videogame? Eu só queria pontuar uma coisa do exemplo positivo também, né, Pri? Eu acho que trazer um exemplo positivo, porque se está usando muito álcool, a gente traz uma comparação positiva daqueles que não estão usando e como eles estão. Porque o exemplo positivo também ajuda bastante, né? E tu já falou que a gente não deve ser, né? De preferência, esse exemplo positivo, tentar não pôr alguém muito próximo da família onde ele se sinta comparado, né? Porque comparar é uma das coisas que mais abaixa a autoestima de uma pessoa. Então, assim, trazer exemplos, que a Deise falou, maravilhoso. Mas trazer exemplos, assim, de pessoas que às vezes ele admira, pode ser num esporte, numa música, e que foram para frente, né? Que levaram, ou filmes que foram para frente,
E, ok, não pessoas próximas, não o primo que não faz, é o melhor aluno, e ele não, porque isso abaixa, achata muito a autoestima deles. Então, é muito importante a gente ter essa delicadeza. O adolescente, a gente precisa ser igual água. Não adianta você que água não empurra pedra. Você tem que contornar. Sempre usando o amor, mas assim, ouvir, querer ter um momento de qualidade. Será que quando eu converso com meu filho, eu estou olhando para ele mesmo ou eu estou no celular? Ou eu estou prestando atenção em outras coisas? Será que eu dou tempo de qualidade? Será que eu dou escuta de qualidade? Ou eu escuto responder? Então, todas essas coisas são importantes, né? A Val está falando assim, a gente é exemplo, né? A gente não pode só julgar e apontar. É muito, totalmente. O que eles pegam de nós, 80% são das nossas atitudes, né? São da nossa maneira de agir, não da nossa fala. A comunicação é 7% o que eu falo. 93% é meu corporal e meu facial. Como que eu falo? Falei baixo com ele, super legal, mas com a cara assim. Então, assim, que mensagem eu estou falando? Qual é a minha comunicação com meu filho? Né? Ela é efetiva e tem que ser efetiva em tudo. Né? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu quero trazer, porque vai cair a live daqui a pouco. Traz o assunto do games. Que a Leninha perguntou. A Leninha, vamos lá. Ainda bem que o Geraldo está ouvindo, que é o Geraldo é o head coach do projeto que eu sou coordenadora como psicóloga de atletas, né, do Karatê. Então, é um projeto legal. Que chama SPK Olímpico, maravilhoso, uma equipe multidisciplinar, e acho legal ele ouvir isso aqui também. Videogames. Tem uma neurocientista maravilhosa que chama Daphne Bavelier. Depois eu ponho aí para vocês. Ela tem TED, tem artigos científicos falando sobre os efeitos positivos, benéficos do videogame para o cérebro. Nós surtamos com videogames, mas agora eu estou começando a jogar videogame. Por quê? Porque tem impactos maravilhosos a nível cerebral. Eles fizeram pesquisas qualitativas onde demonstram o quê? Que o seu cérebro fica mais rápido, mais apto, mais ágil. Então, quais são os impactos que trazem? Primeiro, falavam mitos, né? Tudo que a gente ouve até hoje sobre videogame, faz mal, tarará, tarará, a gente só ouve o lado ruim. Não estou dizendo que não tenha o lado ruim se for excessivo, como o álcool. Excessivo é ruim. É pouco, na medida é bom. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, vamos lá. O que tem de positivo no videogame? Primeiro, acuidade visual melhor. Eles fizeram uma pesquisa com pessoas que tinham uma visão extremamente perfeita e que tinham uma visão X, uma qualidade de visão X. E depois essas pessoas passaram a usar videogame e depois de 6 meses, onde começa a neuroplasticidade do cérebro, que é você fazer novas sinapses, novos caminhos ali cerebrais, né, de novas atividades novas, e verificaram que as pessoas que usavam de 5 a 10 a 15 horas semanais de videogame, elas tinham uma acuidade visual melhor. Então, elas conseguiam ver melhor no exame. Elas, quando iam dirigir em neblina, elas conseguiam ver tons de cinzas diferenciados das outras. Elas conseguiam ter uma precisão visual muito melhor. Então, primeiro ponto positivo. Segundo, vantagens na atenção. As pessoas que usam videogames, e eu não estou falando videogame de florzinha, eu estou falando videogame de guerra mesmo. Aqueles videogames que a gente fala, meu Deus, será que vai virar um assassino de cinema e etc? Não. As pesquisas apontam que uma coisa não tem relação com a outra, né? Então, o que eles trouxeram? Que ele tem esses benefícios, essas vantagens na atenção, nessa parte do cérebro. E que vantagens são essas? A pessoa consegue ficar... ela consegue dirigir e ela rapidamente vê quem vai atravessar a rua muito mais rápido do que uma pessoa que não joga videogame. Então, o nível de atenção dela, atencional dela, é muito rápido. É muito, muito rápido. Outra coisa benéfica o lóbulo parietal, lóbulo frontal, que eu falei que é responsável por planejamento, tomada de decisão, funções executivas e o giro do símbolo ficam mais eficientes.
Então, você tem uma maior eficiência cerebral no geral, por causa da utilização do videogame. Eles dizem que eles conseguem, os que estão na pesquisa, eles conseguem mudar de tarefa numa velocidade muito maior do que a gente. Por isso que eu falei, sensei, o Geraldo aí, meu mestre. Eles conseguem mudar rapidamente de tarefa, de usar videogame. Agora, a Leninha está perguntando, mas e sem limite? Leninha, de novo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo sem limite faz mal. Tudo na vida é o equilíbrio. Então, assim, eu não vou trazer para vocês que o videogame é benéfico se o cara ficar o dia inteiro jogando. E a importância de você pontuar ali para ele é assim, será que qualquer coisa que eu faça de forma unilateral é positiva? Será que é positivo eu só estudar? Eu só ir na balada? Eu só jogar videogame? Eu só fazer esporte? Não. É importante que o nosso cérebro tenha essa diversidade de coisas. Tudo isso traz plasticidade. Então, os pontos mais importantes, que, de novo, a Daphne Davelier, ela traz no TED dela, depois a gente vai disponibilizar o TED para vocês, é plasticidade neuronal, acuidade na visão, melhora e eficiência total na atenção e na audição. São coisas extremamente benéficas que o videogame veio trazer. Obviamente, se utilizado de forma equilibrada. Eles acreditam lá que de 5 a 10 a 15 horas semanais tá ok, pelos estudos, né? Óbvio, se você... O meu filho joga videogame, ele joga, como que é? Fortnite. Mas ele tem horário para jogar. Depois que ele chega da escola, depois do esporte, depois de fazer a tarefa, ele pode descansar jogando videogame. Mas e daí? Ele fica o quê? Fica 2 horas, fica 2 horas e meia, e aí para. Então, assim, é importante deixar? Sim, é importante, de novo, ela traz nessa pesquisa, óbvio que devem ter estudos sempre contrariando, porque é assim, né? A área de pesquisa, o legal é isso, vem um em cima e etc. Fica gravado quem está perguntando. Se usar com equilíbrio, é maravilhoso. Então, inclusive, só para trazer as pesquisas para vocês, 90% das crianças usam videogame e 70% dos adultos no mundo também. Então, eles estão pensando agora em utilizar as pesquisas para fazer o videogame ser utilizado não apenas para a educação, mas para a reabilitação de alguns tipos de doenças cerebrais, onde você vai perdendo as sinapses, como, por exemplo, Alzheimer. Então, talvez, né, isso ainda está em pesquisa, eles possam trazer a utilização do videogame de uma forma benéfica, inclusive para reabilitação, que seria muito legal se realmente fosse comprovado mais para frente. O Geraldo está perguntando assim, incomoda bastante vê-los tão apegados em videogame, mas com parcimônia faz todo sentido em função dos benefícios que acaba de escrever. Sim, isso são pesquisas, né? Porque a gente tem já uma reação muito forte sempre que fala qualquer coisa, né? Então, como ela mesma define, a neurocientista no TED, ela fala assim, vamos parar com aquelas conversas de bar, de sexta-noite, de um monte de bêbado, e vamos para o laboratório. Tudo que eu estou trazendo nessa pesquisa e nesse TED é ciência. Foi feito pesquisa qualitativa, verificando a qualidade e os benefícios do videogame nesse caso. Então, eu estou trazendo a pesquisa, não é achismo, não é a conversa do bar e nem o desespero de nós pais de falar, putz grilo. Mas, obviamente, de novo, pontuando fortemente. Limite, galera. Limite. Vocês precisam ter equilíbrio. A criança precisa ter equilíbrio, o adolescente precisa ter equilíbrio e nós precisamos ter equilíbrio também na hora de criticar ou de falar alguma coisa. Tá quase pulando. Tá lá. Gente, eu adorei, é muito legal. O equilíbrio é o que a gente sempre espera de tudo, até para nós. Eu sei que é difícil, é uma construção, né? A construção muda de hábitos. O lance do videogame é aquilo que a Pri falou: se passar a madrugada toda jogando não é saudável, porque é mais saudável o sono do que ficar jogando videogame. Então, assim, o videogame é show, mas tem que ter limite. Não dá para ficar a madrugada toda jogando, porque aí vai ser cobrado em algum momento isso, porque o cérebro também não comporta tudo isso.
E gostei, obrigada, Pri. Já está quase encerrando. Eu quero convidar toda a mulherada aí para ir para o Conectando Mentes, onde eu e a Pri, mais duas profissionais, estamos, onde a gente marca reuniões no Zoom, onde a gente troca muita informação e a gente também vai colocar o TED lá, depois a Pri vai colocar. Quem quiser participar, pede aí o endereço para a Pri, que é muito legal. E eu adorei, teve bastante participação. Muito obrigada, Pri. Sim. Até a próxima live. Aí, só vou responder uma da Leninha aqui que ela perguntou. Leninha, a pesquisa foi feita em jogos de combate, jogos de guerra. Né? Se tem outras pesquisas relacionadas a outros tipos de game, eu não tenho conhecimento. Esse é relacionado a game de guerra. Não sei se vocês tiveram já oportunidade, eu estava vendo Fortnite, é uma velocidade que pular, gritar, ouvir o som, passar embaixo, atirar, é muita coisa junto. Então, a pesquisa foi feita em cima disso, eu disponível, tem também os artigos científicos pontuando. Eu só queria trazer alguns livros que eu acho legal. O que o jovem quer da vida, do William Diamond, legal, para pais de adolescentes, quem tiver interesse. E outro que eu amo de paixão, 5 Linguagens do Amor, também, do Gary Chapman. Super legal, maneira de você conversar, Leninha, acho que vai te ajudar. Lê se você tiver interesse, inclusive a Vanei, amiga. Lu, obrigada, Luiz, obrigada a todo mundo que participou. Quem perguntou, a live fica no ar, sim, 24 horas, fica aí. Tá bom? Ah lá, hoje tem evento do Fortnite, estão falando aí, 5 minutos. Vamos a gente jogar também, porque vai que, né, ajuda na circuitaria neuronal aí para todos, para a gente também fazer novas sinapses, vai ajudando, impedindo doenças futuras como Alzheimer. Então, é verdade. Obrigada, pessoal, por tudo. Obrigada pela atenção. E, mulherada, vamos lá para o Conectando Mentes para vocês participarem de outras coisas com a gente. A gente vai trazendo mais lives aí ao longo das semanas, tá bom? Super obrigada. Um beijão a todos. Beijos. Vou encerrar. Tchau, tchau. Tchau.